vocês no livro do profeta Isaías, a Deus toda a glória, capítulo 46. Isaías, capítulo de número 46. Eu quero ler com vocês o versículo de número 1, a seguir, Isaías capítulo 46, do versículo 1 até o versículo de número 10, de número 9, por favor. Todos nós encontramos, está escrito assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e tudo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelo brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. E eu os carregarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que faça um Deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e ali ele fica. Do seu lugar não se move. Pedem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembre-se disso e anima-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus. Aleluia. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Glória a Deus, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, continue falando conosco para a tua glória. Amém. Por favor, podem se assentar. Em nome de Jesus. Nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar com vocês sobre o Deus incomparável. Deus incomparável. O nome Isaías significa salvação do Senhor. E salvação, abro parênteses, livramento, fecho parênteses, é o tema central do livro de Isaías. Isaías, o profeta, ele escreveu 5 atos de livramento que Deus realizaria. O primeiro, o livramento de Judá dos invasores assírios, capítulo 36 e 37. O segundo, o livramento dos judeus da diáspora entre os gentios, capítulo 11 e capítulo 12.
terceiro livramento chamamos de livramento de Judá do cativeiro da Babilônia, capítulo 4. O quarto livramento, o livramento dos pecadores do julgamento, capítulo 53. E o quinto livramento chamamos de o livramento final da criação do cativeiro do pecado, quando o reino foi estabelecido, conforme capítulo 60, 66, verso 17. Houve outros judeus chamado Isaías, de modo que o profeta Isaías identificou-se a ele mesmo como 7 vezes filho de Amós. E não se deve ser confundido este Amós com um profeta menor chamado Amós. Por 7 vezes no seu livro, Isaías se identifica, ele dizendo, eu, Isaías, filho de Amós. Capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 13, verso 1, capítulo 20, verso 2, capítulo 37, verso 2, capítulo 21 e capítulo 38, verso 1, está lá, eu, Isaías, filho de Amós. Eu, Isaías. Isaías era casado e sua esposa foi chamada de a profetisa. Capítulo 8, versículo 3. Ela foi chamada de profetisa, primeiro, por ser casada com Isaías, o profeta, e também porque ela possuía o dom de profetizar. A Bíblia não relata seu nome, somente o seu ofício. Teve Isaías com essa profetisa 2 filhos, cujos nomes apresentavam significados proféticos. O primeiro filho chamava-se Sear-Jazube. Sear-Jazube significa um resto volverá. Isaías capítulo 7, versículo 3. O segundo filho que Isaías teve com essa profetisa chamava-se Maer-Salal-Has-Baz. Que nome bonito para dar no seu filho. Maer-Salal-Has-Baz. Maer-Salal-Has-Baz significa rápido, despojo, presa, segura. Isaías capítulo 8, do versículo 1 ao 4, e também Isaías, no capítulo 8, versículo 18, está lá o nome do filho dele. Os 2 nomes dos filhos de Isaías referem-se ao julgamento e à restauração das nações. Os 2 nomes dos filhos de Isaías significam julgamento e restauração das nações. Isaías foi chamado para o ministério profético no fim do ano da morte do rei Uzias, provavelmente no ano 739 a.C. ou antes da era cristã. Seu ministério, o ministério de Isaías estendeu-nos aos reinados de Jotão, de Acaz e também aos reinados de Ezequias. É interessante que se nós lermos as profecias de Isaías, nós vamos observar e nós vamos ver aqui nas profecias que ele era um homem muito próximo de Deus. Ele era muito íntimo com Deus. Capítulo 6, nós vamos observar no versículo 1, ele dizendo, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono, a aba das suas vestes enchiam-se toda a terra, e o templo estava cheio da sua fumaça, serafins voavam por cima, com 2 asas cobriu o rosto, 2 cobriu os pés, e com 2 batiam, gritando e clamando, todos, santo, santo é o Senhor dos exércitos, bendito é o nome de Deus. Então ele viu o Filho do Senhor, ele viu o Filho de Deus e a sua glória. Ele ouviu a mensagem do Senhor e procurou também conduzir o seu país de volta ao Senhor antes que fosse tarde demais. Isaías era um homem que amava a sua nação.
E ele amava tanto a sua nação, igreja, tanto que a expressão no seu livro, que você vai encontrar no livro de Isaías, meu povo, meu povo, meu povo, por cerca de 27 vezes no livro, Isaías cita, meu povo, 27 vezes. Ele tinha um amor imenso pela nação. Seu nome favorito para Deus era o Santo de Israel. E ele falava Santo de Israel em todo o seu livro por mais ou menos 25 vezes, quando no Antigo Testamento ao todo só se cita 7 vezes. Isaías faz questão de 25 vezes no seu livro, o Santo de Israel, o Santo de Israel, o Santo de Israel, é uma expressão para Deus. Isaías demonstrou aptidão para comunicar a verdade de Deus. Ele envolvia os ouvintes com uma linguagem impressionante, cativante, procurando despertar consciência de uma gente que estava infelizmente cega espiritual, surda espiritual, mas ele faz de tudo para despertá-las para verdades espirituais, conforme o capítulo 6, versículo 9. Isaías, ele comparou o seu povo com um corpo doente, Isaías 1:5. Ele comparou o seu povo com uma prostituta, capítulo 1, versículo 21. Ele também comparou o seu povo com uma vinha brava, capítulo 5. E também uma brecha em um muro alto, capítulo 30, versículo 3. E uma mulher em trabalho de parto, conforme 66, versículo 8. Bendito é o Senhor. Como o nosso Senhor Jesus, Isaías, ele sabia instigar a imaginação, entrar na mente dos seus ouvintes, para dessa forma despertar os seus ouvintes, o seu interesse e melhor ensinar-lhes as verdades divinas. Muitas das profecias de Isaías são citadas no Novo Testamento como cumpridas em cima de Jesus Cristo. Exemplo, Isaías 9:6 é citado em Mateus capítulo 4:16 como sendo cumprida em Cristo. E por que não falar uma das grandes profecias do livro messiânico de Isaías no capítulo 53? Ela é descarregada amplamente, citada nas escrituras cristãs como uma prefiguração do sacrifício de Cristo, conforme capítulo 8, versículo 17 do Evangelho que escreve Mateus. Resumindo esse pano de fundo histórico, nós vamos ver então para o capítulo 46 de Isaías e observar algo que me chama a atenção no versículo 1. E o versículo 1 nos diz assim, no capítulo 46 que nós lemos: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. É interessante nós aqui passarmos a observarmos que Isaías cita: Bel se encurva. Bel era um nome próprio na Babilônia, mas era o equivalente de, em letra minúscula, Senhor, que do hebraico é Baal. Marduk era o deus principal da Babilônia e Nebo, ele era uma divindade local, adorado na cidade de Borsipa. Já você vai entender o lareado. O texto diz para mim e para você que Bel, um deus estranho, um ídolo, que Bel, ele se inclinava diante do Senhor, o qual enviou o Senhor Ciro para limpar a confusão que estava na Babilônia. Nebo se curvou também em atitude de sujeição. Os babilônios, eles transportavam seus ídolos, igreja, em carroças. Esses ídolos nem ao menos tinham poder de se locomover. E dependiam, gente, de animais para fazer um serviço de locomoção.
Os babilônios pegavam esse Nebo e Bel, esses deuses babilônicos, ídolos, e colocavam sobre carroça, batia no animal e diz: leva ele para outra região. É isso que Isaías está trazendo para mim e para você. O versículo de número 3 diz assim para mim e para você. Deus fala assim: escutem, ó casa de Jacó, e todo remanescente da casa de Israel, vocês, que eu carrego desde o ventre materno, aleluia, e que levo nos braços desde o nascimento, glória ao Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor Deus, neste texto, Ele está mostrando que enquanto os ídolos precisam ser levados pelos homens para lá e para cá, Deus carrega o seu povo em braços fortes, guiando, sustentando. Louvado seja Deus, livrando e muito além do mais, jamais os abandona. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Isaías, ainda inspirado pelo Senhor, já eu chego no Deus incomparável. Isaías, ainda inspirado pelo Senhor, o versículo 3, Isaías vai fazer esta questão de dizer assim: olha, escutem, casa de Israel, casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel. Agora eu abro um parênteses, olha só o que Deus fala: vocês, povo de Judá, vocês, que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. O que é isto? Os cuidados de Deus, irmão, os cuidados de Deus nos acompanham há tempo, e aqui Deus está usando Isaías através de uma figura, uma metáfora de uma mãe, e esta mãe, ela é usada para ilustrar o amor de Deus. Pois assim como uma mãe, você que foi mãe sabe, pois assim como uma mãe carrega a sua criança no ventre, protege ele daqui e de lá, pois assim como uma mãe sente as dores do nascimento, assim Deus, Ele ampara, protege você todos os dias. Eu vou abrir um parênteses para te cutucar um pouco, ver se sai mais um glória. Você não precisa de Bel nem de Nebo. Você só precisa da presença de Deus na sua vida. E é a presença de Deus que te ampara, que cuida de você, que te sustenta, que te fortalece, que te guia. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer nesta noite: a minha presença, ela é contigo. Por onde quer que você vá, eu vou com você. Hoje eu te trouxe para te fortalecer, eu trouxe você para te renovar, eu trouxe você para te vivificar, para te dar vigor. Nebo não faz nada, Bel não faz nada, precisa dos animais para locomovê-lo, mas Deus não. Deus faz tudo, Deus opera, Deus age, Deus responde, Deus trabalha, e Deus manda lhe dizer: calma-te, eu estou no controle. Aleluia! Aí Deus vai dizer ainda para aquele povo: até a velhice de vocês, Deus diz, eu serei o mesmo. Aleluia! Louvado seja Deus. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Glorificado seja Deus. Querido, esse texto me traz que os cuidados de Deus nos acompanham
até a idade avançada. Mesmo que ficamos, irmão Fabiano, idosos, demais até para trabalhar, sem aquele vigor, sem aquela força física, devido aos tempos de vida, mesmo que o dinheiro se torne escasso, Deus, o Senhor, diz assim, pastor Emiliano: eu continuo o mesmo, e tenho ainda um plano para a sua vida. O mesmo Deus que cuidou de você até hoje, até agora, se tu manter-se na presença dEle, continuará cuidando de você, continuará te guardando, te livrando, te protegendo. É isso que Ele está dizendo. Mesmo que apareçam os fiozinhos brancos, não se esqueçam, eu ainda sou o mesmo. Bendito é o nome dEle, aleluia. Isaías capítulo 49, versículo 15, Isaías, através de Deus, diz assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer do seu filho, eu, porém, não me esquecerei de você. Aleluia. Aí, como a Bíblia interpreta a Bíblia, o versículo 16, Deus vai dizer por que Ele não esquece de nós. Eis que eu gravei você na palma das minhas mãos. Bendito é o nome do Senhor. Teu nome está escrito na palma da mão de Jeová. Jeová não esquece de você, porque você é a coroa da glória dele. Você foi chamado e escolhido por ele. Deus não esquece de você, porque você vale mais do que os pardais, do que as plantas, do que os pássaros. Deus não esquece de você, porque você não é objeto de história. Você é escolhido desde o ventre dele. Pode a tua mãe esquecer, pode o teu pai esquecer, pode os teus irmãos se esquecerem de você. Deus, o Senhor, não esquece de ti. Você recebe esta palavra? Levante a tua mão, igreja. Manda um glória bem gostoso para o céu. Louvado seja Deus nesta casa. Louvado seja Deus neste ambiente. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Adore a Ele que Ele dá a palavra. Mande glória que Ele manda a palavra. Mande aleluia que Ele manda a palavra. Glorifica o nome dEle que Ele manda a palavra. O alimento não é meu, o alimento é dEle. Eu só sou garçom. E Ele está dizendo nesta noite: eu cuido de você até na velhice. Te abandonaram, mas eu não te abandonei. Te deixaram pelos cantos, mas eu não te deixei. Até na velhice eu entro com providência. Eu entro com providência. Deus está lhe dizendo: é só você perseverar, que Ele vai cuidar de você, como cuidou do velhinho Abraão, como cuidou de Jacó, como cuidou de Isaac, como cuidou de Noé. Até na velhice Ele cuida de você. Glória ao nome dEle. Aleluia. Moisés, ao escrever um dos seus livros em Pentateucos, ou seja, um dos 5 volumes, ele vai escrever em Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Moisés vai dizer assim, inspirado pelo Senhor: o Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você Ele estende os braços eternos. Sabe o que é isso? Nessa linguagem figurativa, é como Deus fazia assim conosco, irmão Tião, e te carrega nos braços. E ainda Deus ainda fala assim: filhinho do papai, filhinha do papai. Agora eu te faço uma pergunta, seja sincero. Se eu cair no braço do homem, eu caio.
Se eu cair nos braços do diabo, eu caio. Mas se nós estivermos no braço de Deus, não tem homem, não tem diabo que te arranca. Oh, glória, eu estou sentindo Ele aqui. A presença dEle é tremenda. Louvado seja Ele. Diga para o teu vizinho: nos braços de Jesus você tem segurança. Nos braços de Jesus você tem proteção. Nos braços do Pai, Ele te toma nos braços. Glória ao nome dEle. Aí ele diz assim, versos 5 até o 7: com quem vocês vão me comparar? Ele está perguntando. A quem eu seria igual? E que coisa semelhante vai confrontar comigo? Aí ele fala: olha, os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives, ou seja, um fabricador, contratam um ourives para que faça um Deus, letra minúscula, e depois se prostram. Se prostram. Se inclinam diante dele. Eles o põem em Nebo e Bel nos ombros para andar, porque eles têm pé, mas não. Aí eles colocam ele num lugar, fica aí. Amanhã ele está ali. Depois da manhã, daqui um ano está ali. E recorrem a ele. Pede a ele. Aí Deus fala: mas ele não responde. Só o nosso Deus é incomparável. Não há outro Deus além dele. E ainda vou mais forte para mexer com Nebo, com Bel. É impossível compará-lo com os deuses fracassados e fabricados por mão de homens. É impossível compará-lo com os deuses fracassados e fabricados pelas mãos de ourives, pelas mãos de homens. É impossível. Oh irmão, oh irmã, o teu Deus é vivo. O teu Deus é vivo. Segure aí que lá vai. O fabricado pelos homens não tem vida. O nosso Deus tem vida. O nosso Deus tem olhos. Segure, igreja. O nosso Deus tem olhos e vê. O fabricado tem olhos, mas não vê. O nosso Deus tem boca e fala, pastor Cleverson, mas o fabricado tem boca e não fala. O nosso Deus tem pés e caminham. O fabricado tem pés e não caminham. O nosso Deus tem mãos e apalpam. O fabricado tem mãos, mas não apalpam. Glória ao nome do Senhor. Aí Deus pergunta: mas escute, com quem vocês vão me comparar? Bendito é o nome dele, louvado é o nome dele. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo o louvor. Cadê a igreja que crê nele? Cadê a igreja que veio para adorar o Deus vivo? Cadê a igreja que conhece o Deus vivo? Enche o pulmão, enche o pulmão. Dá um brado de glória para ele ouvir, porque ele escuta e ele está ouvindo a igreja nesta noite. Ele tem pés e caminha nos candeiros de ouro no seio da igreja. Ele tem boca e fala, e a Bíblia diz que a sua voz é como muitos trovões, há muitas águas. Ele tem olhos e vê, ele contempla todo morador da terra. Bendito é o nome dele. Eu não estou pregando um deusinho, eu estou pregando o Deus criador dos céus e da terra. A quem vai comparar? Ele está procurando, não encontrou, mas ele encontrou uma igreja que crê nele. Cadê a igreja que crê nele? Joga a mão
mão bem forte, irmão. Enche o pulmão mais forte, igreja. Manda glória, porque Ele vai ouvir. Ai, calabaçúria. Se tem línguas, fala em língua. Se tem glória, pode mandar glória. Esse Deus está aqui. Ele te cura, Ele te liberta, Ele te levanta, Ele te anima, Ele te tira do pó. Esse Deus está aqui. Ele vai te honrar, Ele cumpre promessa, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é puro, Ele é glorioso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse Deus está aqui. Esse Deus te trouxe. Foi Deus estranho não. Foi Deus verdadeiro. Foi o Pai de Jesus Cristo. Foi a primeira pessoa da Trindade. Foi o Criador do céu, Criador da terra. Separou as águas da terra. Pôs sol, pôs lua, pôs estrela. Fez o homem do pó. Colocou a mulher para ajudar. Esse Deus que te trouxe. E esse Deus manda te dizer: hoje eu mudo a tua história. Hoje eu te dou uma direção. Hoje eu mudo a tua vida. Eu vou entrar com providência lá na tua casa, lá no teu trabalho. Faz uma prova de mim. Estou abrindo uma porta de emprego em 22 dias para você. Levante a tua mão. Quem adora o Deus vivo, levante a tua mão. Eu quero ver a igreja adorar. Eu quero ver a igreja adorar. Adore o Deus vivo que está nessa casa. Adore a Ele. Ele batiza com fogo. Ele dá dons espirituais. Receba a presença. Ai, oh Deus glorioso, oh Deus maravilhoso. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Isto, recebe fogo, recebe poder, recebe virtude do alto. Esse Deus está aqui. Onde está dois ou três, Ele está no meio. Onde tem dois ou três, Ele está no meio. Ele está no meio. A palavra meio envolve. Ele está envolvido. Ele está presente. Ele está nesse ambiente. Ele está aqui. A presença dele é gloriosa. Ei, meu Deus, em nome de Jesus seja abençoado. Em nome de Jesus receba a cura. Em nome de Jesus receba ânimo. Em nome de Jesus receba vigor. Em nome de Jesus receba força. Força espiritual. Receba da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos ser ousados. Cutuca o vizinho e diga assim: o Deus dos crentes é incomparável. O Deus dos crentes é incomparável. Eu vou dizer de novo: o Deus dos crentes é incomparável. Vamos mexer com o vizinho. Bate assim no ombrinho, no peito e fala: o meu Deus é incomparável. Obrigado. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Dito não faria, fazendo não cumpriria. Por acaso para ele alguma coisa impossível e que ele não possa fazer? Aí Deus entra no versículo 8 de Isaías 46. E daqui a pouco eu vou falar para você quem é o nosso Deus e quem não é o nosso Deus. E a gente ora e vai tomar ceia. O versículo 8. Deus fala assim: lembre-se disso e anima-se. Pensem a respeito disso. Aí ele usa uma frase, alguns prevaricadores, em outra versão como essa NAA que eu tenho, que é a Nova Almeida atualizada, mais simples para a gente usá-la, que a gente também é simples. Ele diz assim: rebeldes. Por que Deus estava chamando o povo dele de rebelde? Porque o povo dele deixou de adorar ele para adorar Nebo e Bel, na Babilônia. Aí Deus disse: pense nisso. Lembre-se disso, anime-se. Os rebeldes idólatras da Babilônia são chamados a uma coisa: a relembrar certo fato fundamental. Qual? A parte B diz:
que eu sou Deus. Ele é Deus. E não há outro. Diga assim, não há outro. Não. Oh, capricha, ó. Não há outro. Vira pro vizinho e fala, não há outro Deus. Igual o meu, não. Igual o meu, não. Então ele diz assim, vem cá, vocês precisam lembrar de uma coisa. Eu quero trazer um fato fundamental para vocês. E o fato é um só. Povo que estão aí na Babilônia, eu quero dizer para vocês que eu sou o Criador dos céus e da terra, vírgula, não ponto final. E também eu sou o único Deus verdadeiro, vírgula, e Deus ímpar. Aí ele entra no versículo 9, dizendo assim, que eu sou Deus e que não há outro semelhante a mim. Diga comigo, o meu Deus é o único Deus e não há outro semelhante a Ele. Bispo, pois não, mas diga para mim, quem é o Deus incomparável? Vamos lá, não pode fugir do tema, senão você cobra. E pregar aqui, meu irmão do céu, tem crente que vai em cima da Bíblia depois do culto. Quem é o nosso Deus incomparável? Moisés escreveu o seu Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas lá no Êxodo, Êxodo quer dizer libertação ou liberdade. No Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus inspira Moisés. Aí Deus disse a Moisés, ei, eu sou o que sou. Como é que é, Senhor? Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, isso trazendo para nós no original, Deus está dizendo assim, Moisés, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Como não bastasse Deus, então ele falou assim, vem cá, Moisés, vamos fazer o seguinte. Eu sou. Ponto final. Isso revela Deus como um ser que tem existência própria. Ou seja, Deus existe por si mesmo. O versículo 10 do capítulo 46 do profeta Isaías nos traz isso, a existência própria. Olha o que Deus diz, versículo 10, Isaías 46. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revela as coisas que ainda não aconteceram. E eu digo, o que? O meu conselho, palavra, a minha palavra permanece em pé, e farei toda a minha vontade. Quando Deus disse, Moisés, eu sou o que sou, Deus está dizendo, Moisés, escute aqui, eu existo por minha conta, ninguém me fez, eu existo por mim mesmo, não precisei de ninguém para me fazer existir, eu já existo antes da existência, e tudo existe porque eu existo, porque sem mim nada existia. Eu dava um glória. Deus maravilhoso, o nosso Deus é incomparável. E eu te pergunto, por que Ele é incomparável? Vamos lá. Primeiro, nosso Deus é incomparável porque só Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, o nosso Deus é incomparável, irmã Lu. O nosso Deus é incomparável primeiro, porque só Ele é, Carlos, eterno. Só Ele é eterno. Isaías capítulo 26, versículo de número 4, Deus vai citar da seguinte forma a sua eternidade. Ele diz assim no versículo número 4, Isaías 26, confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O salmista diz no Salmo 102, versículo 27, o salmista diz assim,
Tu, porém, é sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aleluia. Quando se refere a Deus, igreja, o conceito é de duração, o conceito é de infinito de tempo, sem início nem fim. Vou repetir: quando você fala Deus eterno, você está dizendo: Senhor, Senhor, o seu tempo não tem durabilidade, o Senhor, o tempo não tem fim, o teu tempo não tem início, Ele é eterno. A nossa existência é assinalada por dias, a nossa existência é assinalada por semanas, por meses, por anos, porém a existência de Deus é eterna. A nossa vida se divide em 3 partes: passado, presente, futuro. Porém com Deus essa divisão não existe. Deus não há tempo, passado, presente e futuro. Ele é eterno. Primeiro ponto, para você dar mais um glória até cansar: Deus é incomparável, porque só Ele é eterno. A eternidade não tem espaço para a tua eternidade. Ele contém acima da eternidade. Ele não fica velho, Ele não tem Alzheimer, Ele não fica caduco, não fica de cabelo branco. Não, 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 não. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é eterno, e vou mexer com o diabo hoje. Ele está presente aqui. O Deus eterno está nesta casa para te abençoar. Ai, meu Deus do céu. Oh, como eterno Ele é o Deus autor do tempo. Como eterno Ele é o Deus autor do tempo. Ou seja, Deus não está sujeito ao tempo. Deus existe antes dos tempos, dos séculos. Aleluia. O Salmo 90, versículo 2, o salmista diz assim para mim e para você: antes que os montes nascessem, e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito é Ele. Diga para o vizinho: meu Deus é incomparável, porque só Ele é eterno. Segundo lugar, porque Deus é incomparável. Deus é incomparável porque só Ele é imutável. Diga bem alto comigo: o meu Deus é imutável. O Malaquias 3,6, Malaquias usado por Deus, vai dizer assim: porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó casa de Jacó, não sois consumidos. A palavra imutável vem de não muda, Ele é sempre o mesmo. Tiago, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer assim: que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O Senhor Deus, igreja, você precisa entender que o Deus que você serve, Ele não muda. Ele não muda a sua caráter, sua essência, sua natureza. Ele não muda. Tudo na vida muda. Ontem você nasceu, hoje você tem tantos anos. Ontem foi sábado, hoje é domingo. Acabou-se um mês de abril, entramos em maio. Tudo na vida muda, transforma-se, mas Deus permanece, aleluia, o mesmo. O meu Deus é incomparável porque Ele não muda. Terceiro, porque Deus é incomparável. Irmão Edson, simples: Deus é incomparável porque só Ele é onipresente. Aleluia. Só Ele, pastor. Jeremias 23, para a igreja acompanhar se puder. Jeremias 23, versículo 20, Jeremias capítulo 23, versículo 23 e versículo 24. É interessante que Jeremias vai tratar isso de uma forma tão tremenda, que Ele é um Deus onipresente, um Deus onipresente. Olha lá: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Por favor, pode alguém se ocultar e esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor.
Deus é incomparável, igreja, porque só Ele é onipresente. Ou seja, onipresença significa que Deus, na totalidade da sua essência, penetra e ocupa o universo em todas as suas mínimas partes que você possa imaginar. Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele ocupa as mínimas frestas do universo que você pode imaginar. Ele penetra, só Ele faz isso. Eu ainda não vi um pedaço de barro, eu ainda não vi um pedaço de madeira, nem de gesso fazer isso, mas o meu Deus faz. Ele é onipresente. Cutuca o vizinho, o meu Deus é onipresente. Aleluia. É muito forte esta palavra. Eu quero que você entenda que a natureza de Deus não está sujeita à lei de espaço. Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo de número 15. O profeta Isaías vai nos chamar muita atenção a respeito dessa onipresença de Deus. Diz assim no 57, 15. Acharam aí? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito, olha lá, habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito. Você pode sentir a presença dele aí dentro. Você pode sentir a presença dele aí dentro. Ele habita dentro do contrito e abatido. Cutuca o vizinho e fala: o meu Deus é grande demais, mas também é pequeno demais para entrar dentro de coração humilde e sincero. Ai, quem tem a presença, deixa eu ver nesta noite. Engata aqui, deixa o pulmão, dá um brado de glória. Deus seja louvado, a Ele é a glória. Ele é onipresente. Esse Deus é onipresente. Ele é incomparável, porque só Ele é onipresente. Em quarto ponto, eu estou sendo um pouco rápido, a gente tem que chegar, mas o nosso Deus é incomparável, igreja, porque só Ele é onisciente. Acho que você não entendeu. Só Deus é onisciente. Hebreus 4,13 vai mostrar a onisciência dele. Só Deus é onisciente, jovem. Ele vai dizer assim, um autor anônimo aos Hebreus, alguém cita que é Moisés: não há uma claridade, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem eu, você, vamos ter que prestar contas no arrebatamento, quando chegarmos antes de entrarmos para as bodas do Cordeiro. Aleluia! Diga para o teu vizinho desta maneira: o meu Deus sabe de tudo. Olha para mim, e além dele saber na onisciência, ele é presciente. O que é presciente? Ele sabe de tudo antecipado. Alabadou Bihamá. Ele só não sabe que isto é maçã, mas ele sabe antes dela ser maçã o que era. Ele sabe de tudo antecipado. Dentro da onisciência está o atributo da presciência divina, que é o atributo comunicável. E ele está dizendo: ei, nada fique escondido aos meus olhos. Ai, quando diz João que os olhos dele é como fogo, não é que sai fogo dos olhos. Fogo refere-se ao que? Aquilo que penetra, aquilo que invade, aquilo que vai. Então quando João diz: eu vi ele com os olhos chama de fogo, ele olhando para nós diz: eu estou vendo tudo. Sabe o que Deus está vendo? Tua lágrima, tua dor, tua tristeza, tua angústia, teu sofrimento. Pessoas não estão nem aí com o teu problema, mas eu prego um Deus que está vendo tudo e sabe que não está sendo fácil para você, mas eu tenho uma palavra, e a palavra é uma só: filha, filho, não pare, persevere. Você chegou até aqui, não pare, não volte para trás. Você está a um passo do arrebatamento. 1 João 3,20. Onisciência é um atributo de Deus para descrever
o conhecimento perfeito que Deus possui de todas as coisas. Não é simplesmente falar que Deus é onisciente. Eu vou te dizer, onisciência é o atributo de Deus para descrever o conhecimento perfeito que Deus possui de todas as coisas. João vai falar bem claro sobre a onisciência. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho, também o Apocalipse, as 3 epístolas paulinas, ele diz assim, olha, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Só está o presbítero Douglas. Prega para o vizinho, diga, o teu Deus é incomparável, porque só Ele conhece todas as coisas. Como não bastasse, Deus também é onipotente. Salmo 91, 1. Deus é onipotente. Onipotência, simples, um termo que significa, tem Ele todo o poder. Ele é todo poderoso. Salmo 91, depois Gênesis 17, 1, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do... Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou Deus... Eu sou Deus. Êxodo capítulo 6, Êxodo 6, versículo 2, versículo 3. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6, 2, 3. Deus falou a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor, por favor. Êxodo 6, versículo 2 e 3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus. Como Deus. Ah, irmão, prega para o teu irmão, diga assim, o teu Deus não tem poder, Ele tem todo poder, todo poder, aleluia. Estou encerrando, aguenta mais minutinhos. Escute, só que agora eu vou falar o que o nosso Deus não é. O nosso Deus não é o Deus falso chamado Adrameleque. O nosso Deus não é Anameleque. O nosso Deus não é Azima. O nosso Deus não é Azera. O nosso Deus não é Astarote. O nosso Deus não é Baal. O nosso Deus não é Baalaíns. O nosso Deus não é Baal Pior. O nosso Deus não é Baal Zebub. O nosso Deus não é Bel. O nosso Deus não é Castor. O nosso Deus não é Polos. O nosso Deus não é Canos. O nosso Deus não é Kim. O nosso Deus não é Dagon. O nosso Deus não é Diana. O nosso Deus não é Gade. O nosso Deus não é Júpiter. O nosso Deus não é Malcã. O nosso Deus não é Meni. O nosso Deus não é Mercúrio. O nosso Deus não é Miradoc. O nosso Deus não é Milcom. O nosso Deus não é Moloque. O nosso Deus não é Nebo. O nosso Deus não é Neustan. O nosso Deus não é Margal. O nosso Deus não é Nisbaz. O nosso Deus não é Nisroque. O nosso Deus não é Refã. O nosso Deus não é Rimon. O nosso Deus não é Satiro. O nosso Deus não é Sicote. O nosso Deus não é Tamus. O nosso Deus não é Tertaque. O nosso Deus não é Deus falso. O nosso Deus é bíblico. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é majestoso. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipresente. O nosso Deus é onipotente. O nosso Deus é governador. O nosso Deus é eterno. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é tudo. O nosso Deus é absolutamente santo. O nosso Deus é Adonai no hebraico. O nosso Deus é Tel no grego. O nosso Deus é Elohim no hebraico, o Deus Altíssimo. O nosso Deus é El no hebraico, o Deus dos deuses. O nosso Deus é Abba no hebraico, o Pai. O nosso Deus é Sapate no hebraico, Juiz. O nosso Deus é Eshá no hebraico, Salvador. O nosso Deus é Palate no hebraico, Libertador. O nosso Deus é Shaddai Todo-Poderoso. O nosso Deus é Elei Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Yavá Jireh, o Senhor que provê. O Yavá Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Yavá Shalom, o Senhor é a minha paz. O Yavá Tissikidenu, o Senhor é a nossa gentileza, justiça. Magno Brei, escudo, é o Raim, o Deus que vê, o Deus incomparável, nosso Deus. Isaías disse, vem cá, tem alguém igual a mim por aí?
Deixa eu ver se na terra tem um Deus comparado comigo. Não tem. Então se não tem, se prostra. Então se não tem, me adora. Então se não tem, me glorifica. Então se não tem, me serve. Deus é tudo, Deus é mais. O nosso Deus é o único Deus. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Noé, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu. O nosso Deus é o Deus de Neemias, é o Deus de Ruth, é o Deus de Esther, é o Deus de Salomão, é o Deus de Davi. O nosso Deus é o Deus eterno, é o Deus de Amós, é o Deus de Abadias, é o Deus de Jonas também. O nosso Deus é o Deus de Zacarias, é o Deus de Malaquias, é o Deus de Mateus, é o Deus de Marcos, é o Deus de Lucas, é o Deus de João, é o Deus de Paulo. O nosso Deus, igreja, é o Deus de Enoque. O nosso Deus é o Deus que criou o céu, que criou a terra. Eu estou mexendo com o inferno, porque eu estou debaixo de uma autoridade. Pouco se prega sobre Deus, mas aqui se prega sobre Ele, porque a Ele é glória, a Ele é honra, a Ele louvor, a Ele adoração, a Ele a gente se prostra, a Ele a gente adora, a Ele a gente serve. Cadê a igreja que glorifica esse Deus que está aqui? O teu Deus é o único Deus, o único Deus. Oremachalabasharia, Eramaxéria Maia. Prega pro vizinho, fala: o meu Deus não tem outro igual. Ele é incomparável, Ele é incomparável. Não há outra rocha, Ele é a única rocha. Só Ele cura, só Ele ressuscita morto, só Ele traz vida, só Ele renova, só Ele salva. E só Ele vai mandar o Filho voltar para buscar a igreja para arrebatamento. Esse Deus, João viu a glória, não viu o rosto, mas viu a glória dele. João viu a voz, viu a ele e ouviu a voz. A voz é forte, a voz é poderosa, a voz é como muitas águas, a voz é como um trovão. João viu a glória, havia ali relâmpagos, havia trovões, e ele viu assentado no trono. A palavra trono, aquele que governa, aquele que reina, aquele que tem domínio, aquele que tem autoridade. E João viu um arco-íris que passava por cima. O arco-íris fala de aliança. Ele tem uma aliança comigo, Ele tem uma aliança com você. Esse Deus está te chamando. Volte para a minha presença. Esse Deus está dizendo: não me abandone. Esse Deus está aqui, esse Deus está aqui. É o Pai de Jesus, é o que enviou Jesus por amor ao mundo. Ele deu Jesus por você. Esse Deus está aqui, esse Deus está presente em você. Até quando ficarás longe desse Deus? Até quando distante dele? Até quando afastado dele? Até quando? Deus é soberano. Ele governa a história. Ele conhece o futuro. Ele cumpre o que prometeu. Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, digno de honra e louvores. Levantemos nossas mãos para adorar o nosso Rei, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti. Deus é rico em perdoar. Deus é rico em compaixão. Deus é rico em benignidade, em longanimidade, em perdão. O meu Deus é o único Deus que te ama de verdade. Vou contar até 3 e diga: não há. Quando eu contar até 3, não há Deus incomparável. 1, 2, 3. Esta é a palavra. A glória dele.